Tem muito assunto de Brasília hoje. O Supremo Tribunal Federal determinou que o número de vagas de deputados federais para as eleições de 2026 permaneça mesmo das eleições de 2022. Não mude nada, né? Explica melhor pra gente, Igor. Para a gente entender essa história, bora contextualizar. O Supremo Tribunal Federal determinou no ano passado que houvesse ali uma redistribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados, com base na população de cada estado em relação ao censo de 2022. Para a gente entender, quanto mais populoso é aquele estado, mais deputados ele vai ter ali na Câmara dos Deputados. Só que o número de deputados era distribuído com base na população de 1994, ou seja, 30 anos atrás, estava desatualizado. Nesses últimos 30 anos, alguns estados ficaram mais populosos e outros perderam habitante. Por exemplo, a quantidade de habitantes no Amazonas, 30 anos atrás, era praticamente a metade do que tem hoje. Então, havia uma falta de representatividade. Então, o Supremo determinou o seguinte: vai haver uma redistribuição de cadeiras. Os estados que aumentaram os habitantes vão ganhar mais deputados. Só que não aumentaria o número de parlamentares, não saltaria de 513. Era só uma redistribuição. Então, alguns estados iriam perder cadeiras para que outros ganhassem. Só que aí o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele falou o seguinte: não, mas isso é muito prejudicial. E ele foi acusado de ativismo ali, de tentar colocar panos quentes nessa situação, porque o estado da Paraíba, que é o estado qual o Hugo Mota representa, perderia pelo menos 2 parlamentares. Isso mexe com verba pública, isso mexe com a emenda parlamentar, mexe no bolso dos parlamentares. Então, por isso, ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, onde, em vez de redistribuir o número de deputados, aumentaria de 513 para 531. Então, os estados que ganhariam deputados, ganhariam. E os que deveriam perder, não perderiam, continuariam com a mesma representatividade que tem atualmente. O estado do Amazonas passaria de 8 deputados para 10 e nenhum outro estado perderia 2 deputados. Não teria essa diferença. E esse projeto de lei foi barrado pelo presidente Lula. O presidente disse que os gastos públicos iriam aumentar demais, é um projeto considerado impopular, então para não se comprometer com o eleitor, Lula vetou esse projeto de lei. Daí o Senado apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo para que essa redistribuição e o aumento de números de cadeira fosse resolvido somente em 2030 e não em 2026, porque existe esse impasse. A Câmara quer aumentar o número de deputados, o Supremo só quer a redistribuição. O presidente Lula não concordou com nada. Então, os 3 poderes começaram a entrar nesse embate a respeito de como ficaria a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados. Sabendo disso, o Senado pediu então uma suspensão para que haja mais diálogo. E o ministro Luiz Fux concordou. Então, para as eleições do ano que vem, de acordo com a decisão do ministro Luiz Fux, vai haver a mesma quantidade de cadeiras. Não vai haver número maior de deputados ali na Câmara e eles vão passar a discutir novamente essa questão da redistribuição. Nossa equipe preparou um destaque de texto dessa decisão do ministro Luiz Fux, nossa equipe vai colocar no ar agora. O ministro diz o seguinte: defiro o pedido cautelar para sustar a aplicação dos efeitos da decisão de mérito proferida às eleições legislativas federais de 2026, até que seja concluído o devido processo legislativo, cujo resultado poderá ser aplicado com segurança e clareza a partir das eleições legislativas de 2030. Então, até que o parlamento derrube o veto presidencial ou concorde com o presidente Lula, muita coisa vai rolar. E o ministro Luiz Fux falou o seguinte: gente, isso está muito bagunçado, ainda está tudo muito incerto, então eu vou dar mais um tempo para vocês. Essas regras vão valer apenas em 2030 e em 2026 vai continuar como foi em 2022, com 513 deputados, da maneira como está. Então, é uma decisão polêmica do ministro Luiz Fux, mas, segundo ele, é para trazer mais clareza para tudo isso que está acontecendo, porque os 3 poderes estão em discordância em torno desse assunto. Muito obrigado, Igor, pelas informações. Ótimo dia de trabalho para você. E é claro que muitos parlamentares comemoram essa decisão, Rosiane Chagas, porque iria alterar o número em muitos estados, outros ganhariam novos representantes também. Bom, não mexe nada, não altera nada,
tudo certo para 2026. Até porque a gente está próximo, a eleição já é ano que vem, e a gente está falando também de dinheiro que vai para custear um deputado, e eles custam muito aos cofres públicos. A gente tem o judiciário, um dos judiciários mais caros do mundo e um dos congressos também mais caros do mundo, é muito dinheiro. Então, acho que é justo a gente ter essa decisão mais para frente, embora muitos estados acabem se sentindo ali, né, num pé de não igualdade com outros estados por conta dessa diferença do número de representantes. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!